Nosso pastor tem nos escalado para trazer uma palavra bíblica à igreja e para isso careço sempre da vossa oração, para que nesse momento que vamos estar meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo também direcione ela na direção das nossas necessidades espirituais. Quero convidar a igreja para ler texto na palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, está escrito assim na palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Meus irmãos, é muito bom meditar na palavra de Deus e aprendê-la, porque além da gente alimentar a nossa alma, o nosso espírito, alimentar espiritualmente, cada um de nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda vez que a gente medita na palavra de Deus, é de bênção para nós. Por isso a recomendação do salmista, que devemos, no Salmo 1, ele diz que nós devemos meditar de dia e de noite. E quando lemos aqui esse texto sagrado, Sermão do Monte, proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, eu sempre gosto de me demorar quando estou lendo um texto da Bíblia, me alimentando dele, quando estou lendo a sós com o Senhor, porque parece ver Jesus Cristo falando aos discípulos, dando estas exortações, esses ensinamentos, e eu sempre peço, e nós devemos sempre nos esforçarmos e orarmos, pedindo que Ele nos ajude a continuar obedecendo e seguindo a sua exortação e os seus santos ensinamentos. Tudo que Jesus nos ensinou, que a Bíblia nos ensina, é para o nosso ensino, aquilo que foi escrito. E quando nós lemos aqui e observamos esse Sermão do Monte, Jesus exortando ali os discípulos, em oportunidade anterior, nós tivemos a oportunidade de até falar sobre a importância dessas bem-aventuranças ditas por Jesus, sobre
Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, os pobres de espíritos que choram. E aqui são várias recomendações e bem-aventuranças que Jesus ensina. Cada uma, Jesus sendo bem enfático para que eles pudessem seguir o que Jesus estava ensinando. Porque seguir a Jesus é uma forma da gente viver na direção e na vontade de Deus, sendo regido pela sua palavra. Tudo que Jesus falou é aquilo que a gente vive do nosso dia a dia. Simplicidade de espírito, fome e sede das coisas de Deus, de justiça, de Deus. Como falou aqui a palavra de Deus, é aqui no versículo 7, ele chega dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando a gente analisa bem essa palavra, podemos definir misericórdia, por definição de forma geral, é a compaixão posta em prática. A Bíblia deixa bem claro esta definição, mostrando alguns exemplos na palavra de Deus. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, do bom samaritano, em Lucas 10 e verso 33, ele define bem isso quando ele diz assim na palavra dele. Lucas 10, 33, ele diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quando põe isso em prática, aí é onde está definida a misericórdia. E aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Quando Jesus disse: porque alcançarão misericórdia, isso a gente vê que está ligado à lei da semeadura. Quando ele diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra do Senhor deixa bem claro essa definição também na parábola do homem servo incompassivo, em Mateus, no capítulo 18. Rapidamente, passando aqui, lendo a palavra de Deus, estamos meditando nela. Mateus 18, 23, quando a Bíblia fala sobre o juiz incompassível, o servo incompassível é aquele que devia 10.000 talentos e, sendo cobrado, empenhando a família, foi ao seu senhor pedir misericórdia e alcançou misericórdia. Mas ele não sabia que logo depois já ia encontrar uma pessoa na mesma situação que ele, ainda que uma dívida bem menor. É bom ler para a gente entender melhor. Mateus 18, 23 diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhes pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros.
uma dívida bem menor. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o quanto devia. Então, aqui nós vemos que é uma coisa ligada à semeadura. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse exemplo que Jesus deu aqui, alguém alcançou misericórdia e na hora de exercer essa misericórdia, não o fez. Todos nós precisamos de assimilar isso, porque estamos no caminho, na terra, caminhando para o céu, com o nosso próximo, nosso irmão. E tanto a gente pode exercitar misericórdia, como de repente a gente precisar de misericórdia. Só quem não precisava e nunca precisou de misericórdia foi Jesus, porque Jesus tudo que queria, podia e pode fazer. Por isso que nunca Jesus precisou de ajuda de ninguém. E toda vez que alguém ia tentar ajudar Jesus, dava errado. Porque Jesus, ele é onipotente. Mesmo ele aqui com a natureza humana, mas também estava inserido nele a natureza divina. Quando ele precisava de alguma coisa que estava fora do alcance humano, a natureza divina, ela aflorava, ela ascendia. Naquela situação que Jesus estava prestes a ir para o Calvário, Pedro teve compaixão de Jesus, porque Jesus, quando desceu do Getsêmani, Jesus se deparou com Judas e os soldados, os servos do sumo sacerdote, que vieram prendê-lo com muita arrogância. Há poucos minutos, Jesus tinha dito a Pedro, Tiago e João: Pedro, Tiago, João, minha alma está profundamente amargurada, até a morte. Vê lá aí comigo. Aí foram orar no jardim do Getsêmani. 3 vezes Jesus clamou ao Pai. Mas depois do silêncio do Pai, que Jesus voltou, ele já sabia que ia enfrentar o Calvário. E quando ele disse aos discípulos: desperta, é chegado o que me trai. E que ele foi saindo, que Judas chegou, que beijou ele, que entregou ele, que foram pegando ele com arrogância. Pedro estava com a espada do lado e não deu outra, quis defender Jesus na hora, pegou a espada dele na orelha do servo do sumo sacerdote e aí Jesus, na hora, repreendeu: Pedro, coloca essa espada na bainha, Pedro. É bom ler, né? Mateus, no capítulo 26, e o verso 51 e 54, eu acho bonito Jesus nos ensinando. 26, 53, 51, diz assim: Jesus, porém, o 48, e o traidor, que tinha lhe dado sinal, dizendo: o que eu beijar, a esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam.
E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que se eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria a escritura que dizem que assim convém que aconteça? Então, Jesus é quem nunca precisou e nunca vai precisar de misericórdia. Mas eu, mais você, mais seu marido, mais sua esposa, mais seu filho, mais seu vizinho, mais seu empregado, mais seu irmão, devemos estar seguindo os santos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós próprios somos frutos da sua grande bondade e misericórdia. Porque se eu perguntar aqui, quem de nós merecíamos estar aqui? Quem? Ninguém. Nós estamos aqui fruto da grande bondade, da grande misericórdia e compaixão dele. É tanto que Jeremias, na Lamentação 3:22, ele afirma dizendo: porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se renova todos os dias. Mas em continuação, Jesus foi mais profundo. Quando ele chegou no versículo 8, aí foi onde ele mais penetrou na vida humana, quando ele disse assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Interessante. Aqui Jesus foi na parte mais profunda, porque qualquer ato de bondade que alguém praticar, fazer, pode impressionar alguém, pode enganar alguém, pode fingir, mas quando se trata do coração, aí a coisa já fica mais apertada, fica mais estreita. E esse coração que Jesus está falando aqui não é essa bomba de carne, de nervo que a gente tem aqui, batendo 24 horas, bombeando sangue para todo o corpo. Esse coração que Jesus está falando aqui é o mais profundo do nosso ser, é o nosso interior. Alguém chama da sede da nossa alma. É aí onde Jesus chegou. E aí não tem brecha para ninguém se esconder quando chega no coração. Trata-se do mais profundo do nosso ser, do nosso interior, e podemos entender melhor essa expressão que estou falando, comparando na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 6, Gênesis capítulo 6 e o versículo 5, a gente lê na palavra de Deus o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E quando ele chega no versículo 8 também, ele ainda reitera esse pensamento, essa definição, quando ele diz assim no verso 8 e 21, ele diz assim: e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração. Falar no coração não é falar com a boca, é falar no interior. Ele diz assim: e disse o Senhor no seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque, aí vem outra vez definição aqui, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz.
Ainda com relação a essa definição aqui, essa compreensão de coração, a palavra de Deus na primeira carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, é bem claro quando ele diz assim na palavra do Senhor. Capítulo 1 Coríntios 2 e 9, ele diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Aí a gente vai entendendo aqui que esse coração não é essa parte de carne que a gente tem, é o nosso mais profundo do ser, é o nosso íntimo. Aqui também, na palavra de Deus, quando Jesus ressuscitou, e os discípulos ficaram não falando, mas pensando coisa diferente, que seria o Espírito, em Lucas, no capítulo 24 e 36, ele também deu essa definição, quando ele disse assim: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, Jesus disse a ele: por que estás perturbado? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Isso aqui foi Jesus falando desse coração que ele está se referindo. É isso que você maquina, pensa, planeja, esconde lá por dentro o secreto dos seus intentos, dos nossos intentos, a gente guarda lá dentro. É esse coração que Jesus está falando aqui. Aí é onde vem a advertência. Provérbios no capítulo 4 e verso 23, aí vem a advertência: de tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas da vida. É aqui onde Jesus chegou. De tudo que se deve guardar, guarda, protege o teu interior, protege o teu ser, protege o mais profundo do teu ser, coração, porque deles procede. É interessante saber aqui na palavra de Deus, que quando a gente abre o coração para Deus, ele fica cheio, Deus enche do que é dele. Mas quando a gente fecha o coração, o nosso interior para Deus, deixa ele vulnerável e dá lugar ao inimigo, o inimigo enche o coração daquilo que a ele pertence. Por isso que a Bíblia diz: e Daniel fez o propósito no seu coração de não se contaminar. O que é isso? É mesmo que dizer, isso aí não entra no meu coração. Isso aí não vem para meu pensamento. Esse desejo, essa intenção não vai ficar dentro de mim. Assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Porque nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, verso 3, quando Deus disse a alguém através de Pedro, falou a Ananias, aquela expressão: por que encheu Satanás o teu coração? Então a gente já descobre aqui que o coração é um depósito de coisas, ou coisas boas, ou coisas ruins, ou coisas de Deus, ou coisa do diabo. Claro que eu estou falando aqui para crentes. E Pedro não estava falando aqui para pecador. Ele estava falando para um crente, Ananias, porque
encheu Satanás o teu coração? Aproveitando neste ensino que Jesus Cristo deu no Sermão do Monte, nós já vamos aqui pegando o coração da gente e deixando já ele pelo avesso, porque não tem escapatória diante de Deus a gente esconder alguma coisa, porque ele foi no mais profundo do nosso ser. A Bíblia Sagrada, não é só engano que Satanás enche o coração. Mateus capítulo 15, e o verso 19, ao que nos falou o Senhor Jesus. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. É por isso que eu disse, Jesus aqui não deixou brecha para ninguém se esconder. Quem de nós não fomos tentados já a Satanás colocar uma coisinha dentro do nosso coração, dessas que Jesus está falando aqui? Mas do coração do homem procedem os maus pensamentos. Essa palavra de Jesus aqui deixa a gente com os pés no chão, deixa a gente sem muita euforia, porque o Espírito Santo gosta quando a gente aterriza e começa a entender a sua palavra, entender o que ele fala para nós. Quem aqui o inimigo já não colocou um mau pensamento em você? É isso que a Bíblia fala, é o coração. Mau pensamento em algum sentido da vida, porque do coração do homem produz os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho. Ele ainda diz em Marcos, no capítulo 7, e o versículo 21, essa mesma expressão, ele diz assim: porque do interior, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmias, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. De alguma forma, essa advertência vem porque Deus deixou essa chave com a gente, a chave do meu coração, até um certo aspecto, está nas minhas mãos. A chave do teu interior, até um certo aspecto, está nas tuas, quando a Bíblia diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele está dizendo assim, e Daniel pegou a chave do seu coração, fechou e disse, isso não entra no meu coração. Provérbios 23, 12, aplica a disciplina ao teu coração. Veja que Jesus orienta, a palavra de Deus orienta a gente ter esse domínio sobre o nosso interior. A palavra de Deus em Deuteronômio 10,16, Deus mandou circuncidar o prepúcio do coração. Aí nós lemos em Provérbios 23 e 26, quando Deus diz assim, filho meu, dá-me
o teu coração. Aí é onde vem assim, se eu estou com a chave do meu coração, aí vem Deus, filho meu, dá-me. Ele está dizendo assim, deixa eu tomar posse do teu ser, deixa eu entrar no teu interior. Aí como eu estou com a chave, nesse aspecto aqui eu posso dizer, deixa não. Ou então eu posso dizer, então está aqui Deus, o meu coração, o meu ser, o meu interior, toma conta de tudo, vem cá Senhor. Aí acontece o que Jesus falou lá em João 14, viremos para Ele, faremos nele morada. Aí entra o Pai, o Filho, aí se torna o trono do Senhor Deus. Glória a Jesus. Quando eu digo assim, que até um certo aspecto, o meu coração quem controla sou eu, o seu coração quem controla é você, isso entra, isso não entra, isso eu deixo, isso não deixo. Porque tem uma parte que parte para a soberania de Deus. Essa parte da soberania de Deus, homem nenhum prevalece. O que é a soberania de Deus? É quando ele diz assim, eu quero isso, e acabou. Se alguém disser, eu não quero, mas Deus diz, eu quero. Eu não aceito, mas Ele diz, eu quero. Esse terreno aqui é meu, agora é eu que vou trabalhar. Por exemplo, a Bíblia, em Êxodo, no capítulo 14, e o versículo 4, a Bíblia diz que Deus fechou o coração de Faraó para prender os egípcios, lá no Egito, os filhos de Israel lá no Egito. Deus fechou o coração. Se a gente ler, vamos ler, né? Estamos lendo a palavra, aprendendo a palavra de Deus, Êxodo, no capítulo 14, e é o verso 4, aí diz assim, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Por que foi que Deus endureceu e fechou o coração de Faraó? Porque Deus queria mostrar alguma coisa a Faraó. Se a gente ler o capítulo 5 de Êxodo, verso 1 e 2, quando Moisés chegou dizendo a Faraó que deixasse o povo ir, que Deus, o Senhor de Israel, mandou tirar o povo, aí Faraó diz assim, eu nem conheço esse Deus, não sei quem é ele, e nem deixo o povo ir. Aí Deus considerou isso. Aí Deus disse, eu agora vou fechar o coração dele, para ele me conhecer através das minhas maravilhas. Aí Deus fechou o coração de Faraó. Aí quando Moisés dizia, deixa eu sair, aí não deixa, ela vem a praga da água se transformando sangue. Daqui a pouco vem as mãos de Deus através das mãos de Moisés, tudo volta ao normal. Lá vem a praga de rãs. Aí lá tinha também alguém, encantamento que fazia. Aí lá vem as mãos de Moisés, tudo voltava ao normal. Aí lá vem a praga de piolhos. Aí os magos encantadores lá começaram a invocar, não conseguiram, aí disseram, Faraó, a coisa está mudando, a gente não pode fazer isso mais não, isso agora é o dedo de Deus, Faraó. Aí lá vem praga de saraiva, praga de trevas, praga dos primogênitos. Tem não vou ler aqui por conta do tempo, que Faraó até pede oração a Moisés. Moisés, ora a Deus por mim, Moisés, para que essa praga cesse. Ah, você não conhecia ele não? Deus é soberano. E no terreno da soberania de Deus, ninguém entra, só Ele manda,
Só Ele determina. Não tem vontade humana, não tem querer humano, não tem nada. A soberania de Deus está acima de todas as coisas. Ele também abre o coração do homem. Esdras, no capítulo 6 e o verso 22, é bom ler, que ele também resolveu, eu vou abrir teu coração para tu abençoar meu povo, para você abençoar. E quando Deus abre, não adianta o homem querer endurecer o coração para Deus. Está escrito, Esdras no capítulo 6 e verso 22, está escrito assim: e celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. É aí, quando ele quer agir na sua soberania, o homem não tem esse negócio de dizer, é o meu coração que está fechado, é o meu coração. Deus fecha o coração como fechou o coração de Faraó, até vir as pragas dos primogênitos, e ele conheceu aquele Deus que ele disse assim, eu nem conheço esse Deus e nem deixo o povo ir. Aí ele ficou conhecendo Deus, deixou o povo ir e ainda morreu afogado. Ninguém brinca com Deus, não. Os soldados dele. Agora, quem é que pode entrar nesse terreno, nessa caixa secreta? Jesus deu uma pista para conhecer mais ou menos o coração do homem. Quando a gente lê em Lucas 6:45, que Jesus disse que do coração do homem, do bom tesouro do coração do homem, ele tira as coisas boas e as coisas más. Aí ele diz assim, a boca fala daquilo que o coração, que o interior do homem está cheio. Por isso que você conhece mais ou menos o coração de uma pessoa falante. Aquela pessoa que fala muito, revela quase tudo que tem no coração. Quando está com raiva de alguém, você vai conversar com aquela pessoa, fala e cai naquela tecla. Fala, toca naquela tecla. Fala. Um dia, conversando com uma pessoa, o irmão falou, fulano não presta. Eu falo, é porque fez assim comigo. Tu está com raiva desse irmão, né? Não, você está. Porque a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando o coração está cheio de ódio, de vingança, de raiva, de inveja, a pessoa fica vomitando pela boca. Aí Jesus disse, aquilo que ele está esborrando pela boca é que o coração dele está cheio. Mas não dá para conhecer tudo. A palavra de Deus é quem vai mais adiante. A Bíblia Sagrada, em Hebreus, no capítulo 4 e o verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Aí o homem já não dá para ir, porque às vezes a pessoa está calada, está sem falar, como é que vai saber? O inimigo só sabe o que está dentro do teu coração quando você fala. Mas quando você fala com a boca, mas no coração ele não sabe. A palavra de Deus é quem vai lá. É por isso que você chega na igreja, o pregador, o pastor, o mensageiro não sabe de nada, mas abre a Bíblia, aí começa a falar a palavra de Deus, aí ela é a espada do Espírito, aí vai cortando,
Daqui a pouco chega no teu coração e você diz: quem disse isso ao pregador? Quem disse isso ao pastor? Quem falou de mim a ele? Não, é que a palavra vai lá na divisão da alma, na divisão do espírito, e aquilo que tu estás pensando, aquilo que você trouxe no coração hoje à noite, a palavra já chegou lá. Eu não cheguei ainda não, que nem nós chegamos, mas a palavra já chegou aí. Você já está dizendo: quem está dizendo que eu vim com esse pensamento? Ó Deus, tu já está vendo que eu estou com aquela inclinação, Senhor. Tu está vendo que o meu coração está com esse pensamento ruim, com essa coisa ruim. É a palavra. É por isso que aqui se fala a palavra de Deus, porque o inimigo joga coisa ruim dentro do coração. Quando chega aqui, aí lá vem a água da palavra, lavando o nosso interior. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Aí, mais adiante, aí vem Deus, vem o Senhor. A boca da pessoa que fala revela o que está aí dentro: ódio, vingança, ranço de maldade, impurezas. A palavra vai mais lá, chega lá e balança tudo lá, vasculha tudo lá. Aí vem Deus, aí sonda. Sondar é ir mais profundo. Jeremias, capítulo 17, já é conhecido de todos, mas é bom proferir a palavra do Senhor, que ela fica na nossa mente e também no nosso interior, no nosso coração. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Tua esposa vai saber nunca o segredo do teu coração. Teu marido vai saber nunca o segredo do teu coração. O obreiro, o pastor, o teu próximo vai saber nunca o segredo do coração. Por isso que a Bíblia diz aqui, o Senhor dizendo através de Jeremias: quem o conhecerá? Aí quando falo que chegou aqui, que Deus está aqui, a sua palavra está aqui, aí no verso 10 ele diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. A palavra de Deus, palavra do Senhor, também ainda fala sobre isso. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, quando Davi falou a Salomão, ele já tinha ciência disso. Olha o que ele disse, 1 Crônicas 28 e 9: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito, e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscardes, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Salmos 44, verso 1, diz que ele conhece todo o segredo dos corações. É por isso que não tem como fugir da presença de Deus.
Porque quando a gente não senta aí, a gente chega aqui, aí Deus começa a sondar. Ele vai lá no seu ser e começa a abrir as gavetas secretas do teu interior. Escuta bem. Seguir a Jesus não é brinquedo. Não é brincadeira, não é ser religioso, é ter uma vida moral, espiritual, pautada na presença de Deus, com o coração aberto para Ele, porque nessa noite que eu estou falando aqui a palavra de Deus, tenho plena certeza que Ele já foi lá na gaveta secreta do teu ser, já abriu e está olhando para você. Isso aqui, e esse pensamento aqui, e esse plano aqui, e esse projeto aqui, e essa impureza aqui, e esse ódio aqui, e essa maldade aqui, Ele sonda os corações. Por isso, depois que você escuta a palavra de Deus, sai mais crente, sai com mais temor na alma e no coração, seu interior. A palavra de Deus, quando o inimigo estava lá no céu ainda, quero bem ungido, ele não falou com a boca, ele falou no coração. Em Isaías capítulo 14, o verso 13, quando ele estava querendo ser igual a Deus, ele pensou: subirei. Aí a Bíblia dizia: tu dizias no teu coração: subirei, serei semelhante ao Altíssimo, me assentarei nas mais altas nuvens. Aí vem Deus assim: contudo descerás ao mais profundo do abismo. Se Deus conhece o interior, o pensamento de anjos, seres celestiais, quanto mais dos seres humanos. A palavra de Deus em Mateus capítulo 9, verso de 1 a 4, quando ele curou aquele paralítico lá em Cafarnaum, eu achei interessante que quando desceram o paralítico, que todo mundo estava ali, os escribas, fariseus, aí Jesus disse: filhos, perdoados estão todos os teus pecados. Aí disseram, não falaram com a boca, disseram no coração: ele diz blasfêmia. Quem é que perdoa pecado senão Deus? Na mente, no coração falando. Quantas vezes você não fala no coração? Coisas que Deus se agrada, e às vezes coisas que Deus não se agrada. Você pode alimentar no coração. Aí Deus diz assim: por que é que vocês estão dizendo no vosso coração, arraziando no coração, sobre isso que eu estou fazendo aqui? Aí Jesus, para que vocês fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecado, como vocês estão pensando aí, eu te digo: filho, levanta, toma a tua cama e... Porque Jesus sonda os corações, escuta os pensamentos. Ou você nunca teve essa experiência com Deus? Eu me lembro que um dia eu estava fazendo um trabalho para Deus na igreja, uma prova, uma dificuldade, uma luta. Aí eu saí andando de casa pelas ruas, ali de Brasília Pina. Aí eu saí dizendo no meu coração, eu disse: vou para esse negócio mais nada. Tem um negócio, um povo dá trabalho. Aí comecei dizendo no meu coração, pensando: eu vou entregar, eu vou fazer aqui, só pensando assim. Aí cheguei, quando eu me ajoelhei, tinha uma velhinha chamada Irmã Noca, orando. Quando eu olhei, ela assim, eu estava solteiro ainda: jovem, é
e ouvi. Quando tu vinha dizendo, por que eu sofro isso, por que eu aguento isso, por que eu faço isso, eu não estou te dando graça, o trabalho é meu. Aí começou a dizer tudo, eu disse, Jesus, Ele sonda os corações. É por isso que o inimigo trabalha muito para flertar a nossa vida espiritual, achando brecha no nosso coração, para inserir o que é dele, colocar o que é dele. Porque todo crente, quando ora, quando lê a palavra, quando obedece a palavra, o coração dele está limpo. Nós entendemos isso naquela, não vou ler por conta do tempo, Mateus 12, 43 e 45, que o homem, quando deixa os caminhos do Senhor, que sai a viver a vida de outrora de pecado, e aquele inimigo, aquele demônio que saiu dele, diz, eu vou voltar da casa de onde eu saí, e voltando encontra a casa adornada, asseada. Por quê? Porque Deus já tinha feito a limpeza. Quando o homem vem lá de fora, vem com toda a imundícia no coração. É pecado, é idolatria, é adultério, é roubo, é tanta coisa, é impureza. Mas quando ele aceita Jesus, aí o sangue de Jesus passa lá, limpa. Aí depois vem a lavagem pela palavra. Aí Deus se entroniza no trono. Aí o coração fica limpo. Ainda assim, não está livre de Satanás ficar com o anzol dele querendo, com a seta dele querendo jogar coisa dentro do nosso coração, como fez com aquele Atos 5 e 3, Ananias. Porque encheu Satanás o teu coração. Aí quando ele diz assim, a Bíblia diz, já li aqui, Provérbios 4, 23, de tudo que se deve ter cuidado, guardar, tem cuidado com o teu, dele procede as saídas da vida. Salmo 66, 18, o salmista diz assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, ou seja, se eu abrir a porta do meu coração, e deixar a iniquidade entrar no meu coração, Deus não me ouvirá. O que é que ele está dizendo aqui? Se eu abrir o meu coração e deixar que a impureza, a lascívia, o pensamento de adultério, pensamento de pecado, diante de Deus, se eu alimentar dentro do meu coração, o Senhor Deus não me ouvirá. O Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem habitará no teu santo monte, teu templo, e morar no teu santo monte? Vamos ler aqui. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, pureza no coração. Atos 5:3, já citei o engano. Salmo 78, verso 35, 36, 37, a Bíblia diz que o povo de Israel lisonjeava o Senhor com a língua, mas com as ações o envergonhava. Ou seja, Deus, eu te amo, Deus, eu te quero, Deus, o meu coração é teu, só com a boca. Ele chegou a dizer em Mateus, no capítulo 15, 8, as palavras de Isaías: muitos me louvam de lábios, mas o coração está longe de mim. Provérbio 23, 6 e 7. Também, além da lealdade com Deus, a gente deve ter no coração a lealdade com o nosso irmão. Esse versículo eu vou ler aqui em Provérbios, no capítulo 23. Esse assunto é porque alguém pode enganar com palavras, com gestos, com vestimentas,
com açúcar, mas quando chega no coração, não dá para escapulir, não dá para fugir. Provérbios 23, 6, olha o que diz: não comas o pão daquele que tens os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, no seu interior, assim é ele, assim é o seu coração. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O Salmo 15 e o verso 1 e 2, olha o que diz a palavra. Salmo 15, verso 1 e 2, a palavra do Senhor diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, ou quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu. Irmãos, quando a gente lê na Bíblia Jesus dizendo: bem-aventurados limpos de coração, verão a Deus. Quando a gente começa a meditar, o caminho é muito estreito. Quantas vezes nós somos tentados, quando eu digo nós, porque todos nós estamos na mesma estrada, no mesmo barco, no mesmo caminho para o céu. Às vezes falar uma coisa com o nosso irmão com a boca, mas no coração dizendo outra, como li aqui em Provérbios. Abraçar, dizendo eu estou contigo, mas o coração dizendo outra coisa. Aí Jesus pega a palavra dele, coloca a gente no canto da parede e diz: seja sincero diante de Deus e diante dos homens. Não dá nem tempo de falar sobre muito isso aqui, vou terminar agora. Eu gosto de ler os ensinamentos de Jesus Cristo, porque quanto mais eu leio, mais eu digo: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me ajuda, Senhor, me dá graça, me dá força, para eu ser do jeito que tu queres que eu seja, como ensina aqui a tua palavra. Só que quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente abre o coração voluntariamente para ele, do mesmo jeito que Satanás coloca, quando o homem abre o coração e dá lugar, o adultério, o ódio, a impureza. Quando abre-se o coração para Deus, a primeira coisa que Deus faz, aquilo que ele disse em Ezequiel: tirarei o coração de pedra, o coração duro, e darei um coração de carne, um coração flexível para Deus, e porei dentro dele o meu espírito. O Espírito de Deus chegando, o diabo já começa a arrumar a ferramenta dele, os móveis dele, e sair do coração, porque agora é outro morador, agora é o Espírito Santo. Vem a palavra dele, Provérbios 3:1, diz: coloca no teu coração a minha palavra. Salmo 119:11, escondi a tua no meu. Por que é que Satanás não quer que você escute uma palavra como essa? Porque você vai sair com mais cuidado, você vai perceber ele querendo chegar com um pensamento ruim no teu coração, mas você vai se lembrar da palavra. Não, deixa não. Escondi a tua palavra no meu, para não. Quantas vezes Satanás perdeu uma investida, na hora que o crente está na beira do abismo, que vai pecar, se lembra da palavra de Deus. Quando se lembra da palavra de Deus, o Espírito Santo fica como um disco na mente da pessoa, no coração da pessoa.
Tem alguns testemunhos de alguém que foi pecar na hora e se lembrou da palavra de Deus e sabe de uma coisa: eu vou sair daqui, eu vou correr daqui. Eu trabalhei um tempo na prefeitura ali do Recife, quando jovem, na área de edificações. Aí um dos chefes determinou um trabalho para a equipe fazer. Vocês fizerem, vocês vão ter um prêmio. A gente ganha um pouquinho, querendo uma promoção. Vamos ser promovidos. Trabalharam, conseguiram. Quando foi para lá, não, é que vocês vão receber o jantar, qualquer restaurante que vocês escolherem, não interessa o preço, a firma vai dar, vai pagar para você. Eu digo, eu quero saber, eu queria era uma promoção, mas para não perder, eu vou aproveitar. Eu vou fazer uma janta daquela que eu gosto. E levou. E os irmãos sabem como é roda de escarnecedores. Na roda dos escarnecedores ninguém fala a Bíblia, ninguém fala de Jesus. E o crente, quando chega, ele não se sente bem. Quando chegou lá no restaurante, aqui num lugar daqui da cidade, nobre, que eu sentei naquela mesa nobre, que eu sentei assim, que vi, meu chefe assim de frente, e outras pessoas importantes, os colegas. Aí começou a chegar o uísque. Eu digo, já começou ruim, o uísque eu não bebo. A gente, não foi o coração que Jesus falou, não, o coração de carne de Deus começou a fazer assim, ó, pufu, 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 alterou. Eu digo, então a coisa não está boa aqui. Só que começou aquelas músicas mundanas. Aí mandou a gente cantar, aí chegou na minha vez, canta aí, sabe? Eu digo, olha, eu só sei música de crente, eu sou crente. Vocês querem cantar aquela que diz assim, ó, eu conheço uma que faz assim, ó, foi na cruz, onde um dia, não, aí o chefe fez, não. Eu digo, então, aí eu digo, só chega esse negócio, não, cadê a comida, cadê a picanha, cadê a lagosta que prometeram? Aí daqui a pouco lá vem um suco lá, eu já desconfiado, de que eu bebo ou não bebo. Aí eu cheirei, eu digo, se tiver cheiro de álcool, é bebida alcoólica. Aí quando eu cheirei assim, aí o álcool entrou aqui por ali, eu disse, Jesus, não. Quando coloquei lá, aí o Salmo 1 começou no meu ouvido, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Saí, fui lá para o outro lado da mesa, quando eu sentei, aí a palavra no meu coração, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei. Eu estou mal, estou ruim, chefe, estou passando mal, eu vou me embora. Está sentindo que é um negócio ruim? Eu não disse, ele não se entendia mesmo que era. Então, um negócio ruim, eu vou embora, eu não quero lá saber de lagosta, de picanha, de nada. Eu quero saber é que o meu coração pertence a Deus, e a palavra de Deus está dentro do meu, do teu, do nosso coração. Satanás não está gostando nadinha, jovem, que você escute a palavra, não está gostando nadinha, mas esconde, guarda a palavra no coração. Quando andares estará contigo, quando te deitares estará, como diz, quando te deitares estará contigo, né? Quando andares estará contigo, quando te deitares falará contigo. Paulo disse, a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu. Esta é a palavra da fé que pregamos. O salmista disse, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pela vereda da justiça. O salmista no Salmo 51:10, ele diz assim, Senhor, dá-me um coração puro. Não foi que ele disse assim ao Senhor? Como foi que ele disse? Salmo 51, e o verso 10, ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração
e renova em mim o espírito reto. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra. Bem-aventurados puros, limpos de coração, verão a Deus.